tensão mecânica, quem me acompanha há algum tempo que já sabe, tá? Muitos associam o fenômeno a um exercício ou técnica, mas o que de fato é a tensão mecânica? Ela é uma força, essencialmente de tração, sentida pelos músculos. Tá? Então, mais precisamente, por cada fibra dentro de um músculo como um todo. A segunda questão é que muita gente tem dúvida é que ela depende do peso das placas que colocamos na barra, dos blocos que adicionamos na máquina. Então ela depende do peso? A resposta é não. Tá? Então a tensão mecânica ela não depende do peso, né? Ao contrário do que muita gente aí pensa e tem esse conceito errado. Tá? Então você pode alcançar alta tensão mecânica com cargas muito altas ou muito baixas também. Então isso não depende da quantidade de peso que você coloca na barra ou na máquina. Tá? Então o que realmente cria tensão mecânica no tecido muscular é basicamente a relação força-velocidade, que a gente vai ver mais adiante. Esse é o único fator que determina a geração de força no tecido muscular. Algo que vamos compreender por meio dessa curva aqui. Tá? Então essa curva aqui já explica a relação força e velocidade. Calma, sem pânico aqui, vamos analisar isso devagar, né? Esse gráfico aqui. No eixo X, nós temos a força, e no eixo Y, então aqui nesse eixo, deixa eu pegar a caneta aqui, a gente tem a força, que é o eixo X, e aqui a gente tem o eixo Y, né? Concorda comigo se quando a velocidade, a força ela aumenta, a velocidade ela diminui proporcionalmente? Então quando eu vou aumentando a força, a velocidade ela vai caindo, certo? Então, quando a força ela é máxima, a força ela vai ser máxima quando a velocidade ela é quase nula, certo? E observe que quando há muita velocidade aqui, por exemplo, a força sentida pelo tecido muscular ela é praticamente zero. Então a força ela é praticamente zero. O estímulo então acaba sendo muito pouco, muito quase nulo, tá? Então siga meu raciocínio. Ao iniciar uma série, a primeira repetição, segunda, terceira, vamos imaginar que usamos a carga para falhar completamente em 10 repetições, por exemplo. Você concorda comigo que as primeiras repetições são bem mais rápidas? Se quiser, você pode acelerar ou desacelerar o peso com muita facilidade, se você tiver um controle neural. Concorda? Agora, à medida que avançamos na série, na quinta, na sexta, na sétima repetição, começa a ficar mais difícil. Tá? Se você tentar acelerar o movimento por vontade própria, já fica mais complicado. E você concorda que, ao chegar na oitava repetição, quase na falha, será impossível acelerar de forma voluntária? É isso que acontece quando você está se aproximando da falha real. Então, quem já chegou à falha ou muito perto dela, sabe que quando estamos nesse ponto, né, próximo da falha, a velocidade de contração, ou seja, como o tecido muscular se contrai, essa velocidade ela diminui cada vez mais. Então, completar uma repetição passa a levar muito mais tempo. Longe da falha, por exemplo, uma repetição, incluindo as fases concêntrica e excêntrica, durava 1 segundo. Perto da falha, parece que ao completar o movimento, fazer o movimento completo, quando você está se aproximando aqui da falha, sua força tem aumentado bastante, tensão mecânica máxima, o movimento, para você completar esse movimento, acaba ficando mais difícil. Então quando você está se aproximando da falha, está fazendo toda a força que você tem
E a velocidade, ela diminui de forma involuntária. Você não quer, mas isso é involuntário. Ali é onde tem o máximo de tensão mecânica, o máximo de estímulo. Então a velocidade cai bastante. Por quê? Porque a força gerada pelo tecido muscular está altíssima. Mas como assim altíssima se estou contraindo mais devagar? Exatamente por isso. Cada fibra muscular está precisando gerar o máximo de força para superar essa resistência. Assim, ao atingir a falha, a gente alcança um pico máximo de força intramuscular. Pois a velocidade de contração, ela é quase nula ou muito baixa, que é aqui. Então, em resumo, falando desse gráfico que explica bem a tensão mecânica, quando chegamos à falha ou muito perto da falha, a tensão mecânica sentida pelas fibras musculares é altíssima. Por quê? Porque a velocidade de contração está baixa. E a tensão mecânica ela depende exclusivamente disso. Da velocidade de contração em cada repetição. Certo? Quando falamos de intensidade, ou seja, da carga usada, essa perda de velocidade acontece mais cedo ou mais tarde. Certo? Não tem como fugir. Essa é basicamente a definição de intensidade. A carga que você escolhe determina quantas repetições você fará e quanto tempo levará para atingir esse pico de tensão, certo? E aí surge a outra questão, o nível de unidades motoras recrutadas. Mas não esqueça, a tensão mecânica ela depende essencialmente dessa relação de força-velocidade que mostrei. Então, em outras palavras, ela é máxima quando a velocidade de contração ela é baixa, o que ocorre muito perto da falha, certo? Muita gente confunde aqui a intensidade, como eu mencionei anteriormente, intensidade de carga e intensidade de esforço. Nós temos dois tipos de intensidade, né? A intensidade de carga, que é o peso usado, literalmente o peso, a porcentagem de 1 RM, e a intensidade de esforço, que é o quão próximo da falha você chega. Então nós temos dois tipos de intensidade: intensidade de carga e intensidade de esforço.